Olá, meus amores! Estou aqui tentando novamente a live, porque quando usa filtro dá uns bugs no sistema, né? Então tô aqui sem filtro. Bom, como eu tava dizendo, a energia... pra quem não tava aqui na live que eu parei, perdão pelo atraso, né? Na postagem, deveria ter sido sexta, mas a vida aconteceu no meio, né? Eu tenho uma vida e... eu acredito muito que a gente tem que respeitar os nossos próprios ciclos, né? E eu respeitei o meu, então tô postando hoje e é isso. Mas tá valendo, a energia da semana começou só na sexta-feira, né? 6 horas da tarde, como começa toda semana. E a carta da semana foi o pendurado. O pendurado, ele tem muito a ver com o que aconteceu comigo nos últimos dias, assim. O pendurado, ele fala de você enxergar a vida sobre um ângulo diferente, né? Então, muitas vezes a sociedade nos coloca em certos parâmetros que a gente tem que ser de um determinado jeito, a gente tem que consumir para ser feliz, a gente tem que ir a determinados lugares, a gente tem que se vestir de uma determinada forma, cortar o cabelo de uma determinada forma, né? As mulheres, então, nem se fala, assim, os ritos associados a essa feminilidade de mercado, né? O que é ser bonita? O ser bonita para uma mulher é uma coisa quase inviável e tudo envolve muito consumo, né? Você tem que usar 1000 maquiagens, 1000 primers pra pele ficar sem poro algum. Imagina, o poro é feito pra pele respirar, né? Você não pode envelhecer, isso significado estar acabada, ou seja, uma coisa que significava sabedoria, e ainda é sabedoria, porque é necessário a gente envelhecer e aprender. A juventude é ótima, mas ela também é um momento em que a gente é muito ingênuo, é meio tolo, né? Tem muito colágeno, mas falta sabedoria em geral. Sabedoria de vida, né? Tem muita coragem, tem muitos aspectos muito bacanas na juventude. Assim como tem muitos aspectos muito bacanas na maturidade, né? Mas a sociedade vem de um modelo em que a gente precisa ficar jovem sempre, a gente precisa se vestir de uma forma, precisa ter relações de uma determinada forma, né? E tudo isso envolve muito consumo, se vocês pensarem, né? E a minha questão dos últimos dias foi, eu tenho um histórico anarquista desde sempre, desde, sei lá, meus 15 anos. Sou conectada à vertente de anarcoprimitivismo, que fala de uma grande conexão com a mãe terra, né? Então, uma volta às raízes da terra, às raízes do natural, pequenas comunidades autossuficientes, né? Enfim. E aí foi muito interessante, porque saiu o pendurado, que é exatamente isso. É um cara que tá olhando a vida sobre outra ótica, né? É um renascimento, é um rito de passagem ligado às suas estruturas mentais, é enxergar o mundo sobre outra ótica. Não é um processo exatamente agradável, né? Você vê que é quase uma posição de tortura, e era uma posição de tortura, mas é como se o pendurado estivesse se preparando para uma nova vida dele mesmo, né? Ele tá aqui numa posição fetal, na verdade, e o único caminho para ele sair, que a gente não sabe se as mãos dele aqui atrás elas estão amarradas, né? Então, talvez ele pudesse se soltar a qualquer momento, né? Isso é uma coisa. Talvez a prisão onde você se colocou é uma prisão em que você pode sair a qualquer momento, a partir do momento que você se aceitar, né? Não o que os outros esperam de você, mas aceitar que você é diferente. Aceitar que você vê a vida sobre outro ângulo. Aceitar que talvez você enxergue a vida de uma outra forma, que pode parecer aos outros de cabeça para baixo. Isso quer dizer que você é enfermo, é doente, é isso, é aquilo? Não, quer dizer simplesmente que você não tá dentro de uma caixinha, que é a caixinha
que essa sociedade, no meu entender, doente, né, que você não tá nessa caixinha, que ela vende como uma grande solução, né? Uma grande solução para você vender seu tempo, que é o bem mais precioso, porque o tempo não volta, né? Seu tempo com a sua família, seu tempo junto à natureza, seu tempo se entendendo, seu tempo fazendo nada, onde você vende os seus dons para construção do quê, né? Então, nesse momento em que a gente viveu de ontem para hoje, né? Hoje é o solstício de inverno, mas a noite mais longa foi ontem. Então, todos os rituais de solstício acontecem na noite anterior ao solstício em si, né? Então, aconteceram ontem à noite e hoje de manhã está se iniciando um novo processo em que você é convidado pelo solstício e pelo pendurado a você mergulhar mais em si mesmo, naquilo que você acredita, nas suas próprias raízes, né? É como se o pendurado só pudesse, de fato, nascer ou renascer mergulhando mais em si mesmo e aceitando esse processo, aceitando que ele é diferente e aceitando que é um processo doloroso, porque o parto ou um parto de si é um processo doloroso, né? Em que você quebra todas as suas antigas estruturas mentais, porque pela forma quadrada do pendurado ele fala das nossas estruturas mentais, daquilo que a gente acredita, da nossa visão de mundo, tá? Então somos convidados a nos interiorizarmos para pensar a respeito de fato qual é a nossa visão de mundo, qual é o mundo que você em que mundo você quer nascer e que mundo você quer fazer nascer, esse mundo interno e o mundo externo, tá? Bom, eu vou falar de cartas importantes, que foi a carta que saiu de sábado para domingo, que foi o 8 de espadas. É uma carta muito importante para você romper com coisas que não te fazem feliz, ou romper com estruturas passadas, cortar, né, fora coisas, hábitos, perspectivas de vida que trazem mais dor do que felicidade. Essa felicidade, ela não é uma felicidade fútil, ela não é uma felicidade escapista, ela não é uma felicidade que vai pra fora, ou vai pra diversão, ou vai pra tudo que é exterior e te distrai para que você seja feliz. Essa felicidade, ela é muito fugaz. A felicidade, de fato, ela é duradoura e ela tem a ver com você respeitar os seus próprios valores, respeitar quem você é, né? E nesse processo de você respeitar quem você é, você muitas vezes precisa abandonar coisas, pessoas, situações, lugares que não estão te fazendo bem, tá? Então esse foi o convite, e esse foi o convite na noite que antecedeu, então, ao solstício, né? Hoje a gente tem o 2 de espadas. O 2 de espadas, ele fala... A gente tem duas cartas que vão falar sobre dualidade nessa semana, tá? Todo 2, ele implica uma dualidade, né? Masculino e feminino, certo e errado, né? Ou seja, visões opostas sobre um mesmo assunto, né? E, na verdade, não existe certo e errado. Existe o que é certo para você e o que é certo para o outro, né? E existe o que é errado para você e o que é o errado para o outro. Existe o que é bom para você e o que é bom para o outro. Muitas vezes essas perspectivas elas coincidem, mas nem sempre. O problema acontece quando você quer sobrepor a sua visão sobre a visão do outro, né? E isso acaba sendo, muitas vezes, óbvio que em situações de coletivo, né? A gente tem que ter um cuidado quando se fala disso, mas
Na relação com o outro sendo uma outra pessoa, seja sua mãe, seu pai, companheiro, namorado, namorada, né? É uma carta que indica disputa por eu tô certo, né? E esse certo não existe, na verdade. Quer dizer, tá todo mundo certo. Essa é a grande sacada do 2 de espadas, que evita uma série de discussões, né? Essa carta é uma carta que fala de conflito, né? Em que você se sente na posição correta. Então, aceite que o outro também tá certo. Você tá certo, o outro tá certo, né? Isso no trabalho. Então, aí a carta de amanhã já fala sobre o caminho do meio, né? Unir esforços para chegar a um caminho do meio, né? Então, ter o desejo de encontrar um caminho do meio. Não é eu tô certo, o outro tá errado, mas tá, como é que a gente faz um meio termo disso aqui, né? Como é que a gente cria algo novo a partir de nós mesmos, né? E não simplesmente nos cristalizamos na nossa própria opinião, né? Então, é interessante a progressão dessa semana. O 3 de paus, então, é para terça. Para quarta, nós temos o rei de ouros, que é um rei muito interessante, porque ele é um rei que tá na natureza, né? O rei, na verdade, desculpa, não é o rei de ouros, é o rei de moedas, né? É o rei... Ih, gente, agora me fugiu o nome. Olha, daqui a pouco eu lembro. Eu dormi pouco, mas daqui a pouco vem. O rei de ouros, pronto. O rei de ouros, ele é um rei muito interessante, porque ele é um rei que tá na natureza. Então, ele tá na natureza e ele tá olhando pro futuro, né? Na verdade, é uma perspectiva de conexão com o natural. A prosperidade é uma prosperidade que ela não é apenas financeira, né? Mas é uma prosperidade que indica uma perspectiva de despojamento, né? Como é que a gente prospera se despojando da artificialidade, né? O rei de ouros, ele convida a gente a isso, né? Então, é uma carta super interessante e apesar dele ser de ouros, né, do naipe de ouros, ele tá... O naipe de ouros, ele é conectado à terra, né? Então, você poderia pensar que é um naipe mais materialista e ele tá ligado a tudo que é conectado à terra, né? Ou seja, a terra em si, como a terra aparece, e tudo que é do cotidiano, né? A sua família, os seus afazeres, o seu trabalho, a forma como você lida com dinheiro, a forma como você lida com a profissão. Então, o rei de ouros, ele também fala... O rei de ouros, ele também fala de você respeitar a sua própria organicidade nesse processo, em lidar com o cotidiano, né? Em lidar com o trabalho, em lidar com os seus afazeres domésticos, né? Você tem a sabedoria nesse processo, em lidar com tudo isso, tá? Respeitando a sua organicidade. Essa é uma carta bem interessante. Segunda, terça, quarta, quinta. Quinta-feira saiu pra gente mais uma vez a torre, né? A casa de Deus, a torre fulminada. E é uma carta que fala de crise, né? De cair na real. Mais uma vez trazendo o elemento terra, né? Que é um elemento que te chama pro cotidiano. Esse é um arcano maior. Então todos os arcanos maiores falam das nossas estruturas internas, né? Foi criado aqui um castelo de ilusões, né? De projeções, e as duas figuras aqui estão caindo na real, mas esse é um processo vindo do mais alto, né?
Então, diante de toda crise, quando sai a casa de Deus, a torre fulminada, é importante você ter a consciência de que você é chamado à Terra, a cair na real, a resolver as suas questões práticas, né? A sair de um castelo de ilusões, porque, gente, cair na ilusão é muito fácil. Você ter uma atitude escapista é o convite de todos os dias. Se afunde em tudo que te tirar da realidade, né? Se afunde em tudo que te tirar daquilo que precisa ser confrontado, né? Se afunde em tudo que te afastar de você mesmo. Então, a torre, ela fala de você cair na real, né? Que castelo de ilusões é esse que precisa ser fulminado? Esse é um direcionamento divino, tá? Que corta a cabeça dessa realeza, dessa falsa realeza, né? Porque a torre é um castelo que também te isola do mundo, né? Te isola do mundo, você se encastela em alguma coisa que te isola, tá? E tá na hora de você sair desse castelo e vivenciar o mundo. Obviamente, nesse primeiro momento a queda é feia, dói, é difícil, mas é necessário que você encare. E na sexta-feira, a gente tem o 2 de ouros. Mais uma vez, uma carta falando de dualidade, né? Nesse caso, a dualidade é sempre engraçado, né? Porque a dualidade, ela implica, ela traz em si mesma uma ideia de afastamento. Por quê? Porque você não consegue enxergar a unicidade das coisas, né? Bem e mal, na verdade, por exemplo, se a gente tiver uma visão budista, não existe, né? Tudo é uma coisa só. As coisas, uma moeda tem dois lados, mas é uma moeda só, né? Então, nós somos luz e sombra, né? Mas nós somos um só. Se nós acreditamos que somos apenas luz, eu sou apenas uma boa profissional, eu sou apenas ótima, eu sou apenas, sei lá, boa amiga, eu sou apenas uma pessoa... Nossa, se você não enxerga a sua sombra, né, você tá escapando da sua realidade, né? Porque todo mundo tem sombra. Todo mundo tem momentos de ser insuportável, egoísta, babaca. Isso é todo mundo. Eu, você, todo mundo, né? Até o teu pet tem momentos em que ele tá de ovo virado. Então, ou você aceita isso, ou você vai viver na Disneylândia, esperando que o Mickey apareça e tudo seja ótimo o tempo todo. E isso acaba sendo uma postura imatura perante a vida, porque a maturidade, né, voltando ao assunto que eu falei no começo, a maturidade, ela faz com que você entenda que a vida é contração e dilatação. A vida não é só pudim de leite. Tem horas que você vai ter que fazer uma dieta. As coisas não são boas o tempo todo. É necessário que exista um contraste para que você valorize, né? Então, o 2, ele sempre fala de dualidade. O 2 de ouros, ele fala de uma dualidade na forma de você lidar novamente com todos os aspectos práticos da sua vida, né? Pode haver colaboração com a outra pessoa envolvida, com um grupo envolvido no lidar com isso, mas é uma colaboração assim à distância, né? Então, você fica lá, eu fico aqui. É muito interessante, teve uma cliente minha que eu atendi com a taroterapia e essa foi a carta que representou o casamento dela, mas é um casamento de 18 anos. Em geral, uma carta que representa um casamento, obviamente o casamento um casamento, ele é
um funcionamento ali, né? Você tem muitas questões práticas envolvidas, mas quais são as questões que estão direcionando seu casamento? São questões práticas, ou seja, o naipe de ouros, né? Você é casado porque aquilo é prático para você e existem tem filho, tem coisas para fazer, né? Ou o teu casamento é um casamento direcionado pelo afeto, né? Pela paixão, pelo afeto, pelo amor, né? Primeiro vem a paixão, depois você consolida isso ou não no amor. Que o amor é o entendimento e a aceitação do outro conforme ele é. O estágio da paixão, a gente simplesmente projeta a nossa própria imagem no outro. Então nós, de fato, não nos apaixonamos pelo outro, nós nos apaixonamos por nós mesmos, projetados no outro, né? E se a gente não cria sustentação por uma relação, ela rui quando essa paixão acaba, né? Então foi muito curioso para essa cliente minha, e ela relatou um casamento que foi muito mais baseado em comodidade, né? O que é cômodo, né? Não saiu para ela o naipe de copas, né? Que em geral, quando você tem um 2 de copas, um 3 de copas, ou qualquer carta do naipe de copas envolvida numa história afetiva, por exemplo, um casamento, você vê que aquele é um casamento pautado num sentimento sincero pelo outro, né? E aqui quando tem o 2 de ouros nesse processo, como saiu para ela, falando desse casamento de 18 anos que ela teve, fala de um casamento pautado em resolver coisas, né? E sempre mantendo a distância. E quando eu falei isso pra ela falou, nossa, Júlia, foi exatamente assim. Então, tenhamos atenção como a gente investe o nosso tempo, né? O tipo de relação que a gente está criando no trabalho, nas amizades, né? Quais são os valores, o que está te guiando ali, né? Porque tudo te convida a você buscar o que é cômodo, né? A sua zona de conforto. A zona de conforto não faz ninguém crescer. É a famosa merda quentinha, entendeu? Então, nessa semana, aceite a zona de desconforto, tá? É o conselho que o pendurado te dá. Aceite o desconforto. Respire no desconforto. Esse foi um conselho que uma professora de yoga maravilhosa que eu tive me deu. E é esse, respire no desconforto. Porque o desconforto faz parte do processo de amadurecimento. Se você não quiser desconforto, você quer se manter num lugar infantil. Você não está tendo maturidade para permitir que a sua vida cresça. E a nossa vida cresce, nós mesmos crescemos através de processos muito desconfortáveis, né? Crescer dói. Renascer, nascer, dói. É um processo doloroso e a dor faz parte. E respira nesse processo, tá? Respire e mantenha a sua fé e a sua esperança e a sua mentalização de que coisas melhores virão, né? Que dias melhores virão. E sinta se você está alinhado com seus valores de vida. A gente está entrando numa etapa da humanidade em que isso é cada vez mais cada vez mais ressaltado. Por quem? Pelo astral superior, pelas forças superiores do universo, né? A gente não veio pra cá só pra pagar conta, trabalhar, provar pra alguém que é bem sucedido. O que é esse bem sucedido? O que é ser bem sucedido, né? O fato é se você tá feliz mesmo. E o feliz não é nada externo. O feliz é algo que se encontra dentro de você. Tirando o que você tem de externo, você continuaria feliz? Essa é uma pergunta muito importante de se colocar, uma provocação muito importante de se colocar. Tirando o externo, você se encontraria feliz?
né? O que constitui a tua felicidade? Quão frágil ela é, né? E fica então essa provocação. Ok, meus amores, é isso, uma boa semana. Mais uma vez, respirem no desconforto, se preparem, pois o inverno chegou. O nosso inverno nos trópicos, obviamente, ele é bem suave, né? Mas as estações do ano, elas marcam processos internos. Então, as coisas vinham nos chamando para dentro já, e agora no inverno esse processo de interiorização, de mergulho nas próprias raízes, né? Aqui o pendurado são 2 árvores segurando ele. O mergulho nas nossas raízes, nas nossas sombras, é muito necessário para que a gente renasça na primavera, ok? Porque nós estamos integrados a esse fluxo maior da vida. Se você tá com dificuldade, com ansiedade, se você não tá entendendo direito o que tá acontecendo com você, vai pra natureza. Bota a mão numa árvore, bota o pé no chão, olha o mar, senta na terra e se conecta com esse grande ser muito maior do que nós, que é a nossa mãe terra, né? É a nossa grande mãe. E é ela que dita a nossa vida junto com os outros astros, né? Estamos todos sintonizados, né? Todos fazemos parte desse universo maior. Então, se conecte a isso. Ok, meus amores? Uma excelente semana para todos nós. Fiquem com Deus e com as deusas.